A Batalha Final. Autor Rick Joyner. Introdução. Como foi que eu recebi a visão? Uma das perguntas mais comuns que me fazem sobre as visões referem-se a como eu as recebi. Creio ser esta uma pergunta muito importante e, portanto, vou tentar respondê-la aqui com poucas palavras. Primeiro, tenho de explicar o que quero dizer com visões e com experiências proféticas. Experiências proféticas, como as chamo, são numerosas e diversas. Elas incluem todos os modos primários pelos quais o Senhor falou ao seu povo nas Escrituras. Por ser o Senhor o mesmo no dia de hoje, tal como ele era no de ontem, ele nunca deixou de se relacionar com seu povo através das mesmas maneiras, e essas experiências continuam a ser vistas por todo o desenrolar da história da Igreja. Como o apóstolo Pedro explicou em seu sermão registrado em Atos capítulo 2, sonhos, visões e profecias são sinais importantes que ocorreriam nos últimos dias, e que também ocorreria o derramar do Espírito Santo. Como obviamente estamos nos aproximando do final desta era, tudo isto está se tornando cada vez mais comum em nosso tempo. Uma razão por que essas coisas estão se tornando assim tão frequentes agora é porque vamos necessitar delas para realizar os nossos propósitos neste tempo. É também verdade que Satanás, que infelizmente conhece as Escrituras mais do que muitos cristãos, sabe da importância da revelação profética no relacionamento de Deus com o seu povo, e ele está então pondo seus dons de contrafação em grande medida naqueles que lhe servem. Entretanto, não haveria falsificação se não houvesse uma realidade genuína, assim como não existe uma nota de $3 falsa, simplesmente porque não existe uma verdadeira desse valor. Logo depois de me tornar cristão em 1972, li essa passagem em Atos 2 e compreendi que, se estes são os dias finais, seria importante compreender os modos pelos quais o Senhor estaria falando conosco. Não me lembro de ter orado a princípio para que eu mesmo tivesse essas experiências, mas, de fato, comecei a tê-las, o que me deu até mesmo uma vontade maior de compreendê-las. Desde então, tenho tido períodos em minha vida em que elas são bastante frequentes. Também passei por fases em que não tive nenhuma dessas experiências. Entretanto, depois do período em que não as tive, elas retornaram, e cada vez mais poderosas, ou muito mais frequentes. Ultimamente elas têm sido assim, poderosas e frequentes. Através de tudo isso, aprendi bastante sobre os dons proféticos, sobre experiências e pessoas de profecia, o que vou abordar com mais detalhes num livro a ser lançado em breve. Há muitos níveis na revelação profética. Os níveis iniciais incluem impressões proféticas. Estas são revelações genuínas. Elas podem ser extraordinariamente específicas e precisas quando interpretadas por aqueles que têm experiência e que são sensíveis a elas. Entretanto, é neste nível que as nossas revelações podem ser afetadas por nossos próprios sentimentos, por nossos preconceitos e por nossas doutrinas. Resolvi assim não usar expressões tais como "assim diz o Senhor", com respeito a qualquer revelação que tenha vindo neste nível. Visões podem vir também no nível de impressões. Elas são brandas e têm de ser vistas com os olhos do coração. Estas também podem ser bastante específicas e precisas, especialmente quando recebidas ou interpretadas por aqueles que têm mais experiência. Quanto mais os olhos do coração estiverem abertos,
como Paulo orou em Efésios 1:18, mais poderosas e úteis elas poderão ser. O nível seguinte de revelação é um consciente senso da presença do Senhor, ou da unção do Espírito Santo, que dá uma luz especial à nossa mente. Isso vem com frequência quando estou escrevendo ou falando e me dá uma confiança muito maior quanto à importância ou à precisão do que estou dizendo. Creio que isso foi provavelmente o que os apóstolos experimentaram quando escreveram as epístolas do Novo Testamento. Isso nos dá uma grande confiança, mas ainda é um nível em que podemos ser influenciados pelos nossos preconceitos, por nossas doutrinas, entre outros. Creio ser por isso que, em certas questões, Paulo disse estar dando a sua opinião, mas que ele pensava ter em concordância de o Espírito do Senhor. Em geral, há muito mais necessidade de humildade do que de dogmatismo quando tratamos de questões proféticas. Visões abertas. Estas ocorrem num nível mais elevado do que impressões. Elas normalmente nos dão mais clareza do que quando estamos até mesmo sentindo a presença do Senhor ou a sua unção. Visões abertas são externas e são vistas com a clareza de um filme projetado em uma tela. Por não poderem ser controladas por nós, creio haver bem menos possibilidade de interferência nas revelações que vêm deste modo. O nível mais alto de experiência profética é uma visão, tal como Pedro teve quando ele primeiro foi instruído a ir à casa de Cornélio e pregar o evangelho aos gentios pela primeira vez, e como Paulo teve quando orou no templo em Atos 22. Visões eram uma experiência comum dos profetas bíblicos. Elas são como um sonho, contudo, se está acordado. Em vez de simplesmente ver uma tela, tal como numa visão aberta, a pessoa sente-se como se estivesse no filme, como se, de algum modo, estivesse participando do que está acontecendo. Revelações podem variar desde aquelas que são um tanto leves, de forma que a pessoa permanece ainda consciente das coisas que fisicamente acontecem ao seu redor, e até mesmo pode interagir com elas, aquelas em que a pessoa se sente como literalmente estando no lugar em que se passa a visão. Isso parece ser o que Ezequiel experimentou com certa frequência, e pelo que João provavelmente passou quando teve as visões registradas no livro de Apocalipse. As revelações contidas neste livro começaram todas com um sonho. Alguns deles vieram sob uma forte sensação da presença do Senhor, mas a sua maioria esmagadora foi recebida em arrebatamento de algum nível. Na maioria das vezes, eu tinha consciência do que se passava ao meu redor. Podia inclusive interagir com o que acontecia, como, por exemplo, atender o telefone. Quando eles eram interrompidos ou quando as coisas ficavam tão intensas que eu tinha que me levantar e caminhar um pouco, ao me sentar de volta, eu entrava exatamente no ponto em que estava no momento da interrupção. Uma vez, a experiência tornou-se tão forte que tive que me levantar e deixar a cabana na montanha, onde costumo ir para buscar o Senhor. Peguei o carro e fui para casa. Uma semana depois voltei para lá e quase imediatamente eu estava de volta no ponto em que tinha interrompido. Não sei como iniciar estas experiências, mas quase sempre tive a liberdade de desligá-las quando quisesse, tal como se desliga um rádio. Por 2 vezes, grandes porções dessas visões vieram em momentos que considerei serem muito inconvenientes.
quando eu tinha ido à minha cabana para fazer um trabalho que tinha um prazo certo para concluir. Por 2 vezes o nosso jornal teve que sair com atraso por causa disso. E o último livro que lancei, eu esperava terminá-lo uns meses antes. Mas o Senhor parece não se preocupar com os nossos prazos. No sonho e nos arrebatamentos, tive o que considero ser dons de discernimento e de palavra de conhecimento grandemente aumentados. Às vezes, quando olho para uma pessoa ou oro por uma igreja ou ministério, simplesmente fico sabendo de coisas a respeito do que estou vendo ou orando, das quais eu não tinha conhecimento natural algum. Durante essas experiências proféticas, esses dons estiveram operando no nível em que eu nunca tinha experimentado na vida real. Isto é, naquela visão, eu olhava para uma divisão das hordas do mal e sabia todas as suas estratégias e capacitações de imediato. Não sei como esse conhecimento veio para mim, mas simplesmente eu sabia, e com grandes detalhes. Em alguns casos, eu olhava para algo ou para alguém e sabia o seu passado, o seu presente, o seu futuro, tudo imediatamente. Para economizar tempo e espaço neste livro, incluí esse conhecimento como um fato que aconteceu, sem entrar em explicações sobre como foi que eu o recebi. Fazendo uso de revelações proféticas. Tenho que afirmar enfaticamente que não creio que qualquer tipo de revelação profética tenha o propósito de estabelecer uma doutrina. Para isso, temos as Escrituras. Há 2 finalidades para o que é profético. A primeira é para revelar a vontade estratégica do Senhor em certas questões, tanto para o presente como para o futuro. Temos exemplos disso na visão de Paulo para ir à Macedônia e quando lhe foi dito para sair imediatamente de Jerusalém. Temos também casos deste tipo no ministério de Ágabo. Um desses casos tinha a ver com uma fome que estava para vir sobre o mundo todo, e o outro com a ida de Paulo a Jerusalém. Vemos também essas revelações sendo dadas como forma de dar luz a uma doutrina que seja ensinada nas Escrituras, mas que não é entendida com clareza. O caso da visão de Pedro foi de modo a trazer luz tanto a qual era a vontade do Senhor, como ao correto ensinamento que as Escrituras davam. O fato de os gentios poderem receber o Evangelho, digo. Coisas essas que ainda não tinham sido entendidas com clareza pela Igreja. As visões neste livro, de fato, contêm algumas revelações estratégicas, e elas também trouxeram luz a algumas das doutrinas bíblicas em pontos que, honestamente, eu nunca tinha percebido antes, mas que agora vejo com perfeita clareza. Entretanto, as doutrinas que para mim receberam luz nessas experiências, em sua maioria, eu as conhecia havia muito tempo, embora não possa dizer que as tenha vivido exatamente de acordo com elas. Muitas vezes pensei na advertência que Paulo deu a Timóteo, que prestasse atenção a seus próprios ensinamentos. Muitas das palavras faladas para mim nessas experiências eu ensinei, eu mesmo, muitas vezes. Sei que deixo de praticar alguns dos meus próprios ensinamentos, não os praticando como devia, e, portanto, muito deles eu tomei como uma advertência pessoal para mim. Mesmo assim, senti também que são mensagens gerais e por isso as incluí aqui. Muitos me disseram para escrever na forma de uma alegoria, na terceira pessoa, tal como O Peregrino, um livro muito conhecido. Mas decidi não fazê-lo por várias razões. Em primeiro lugar, senti que alguns a tomariam como sendo o resultado da minha própria criatividade.
e isso estaria totalmente errado. Bem que eu gostaria de ser criativo assim, mas não sou. Uma outra razão foi que eu senti que eu poderia ser bem mais preciso, contando tudo da maneira como o recebi, e fiz o que pude para expressar essas experiências exatamente do modo como elas vieram a mim. Entretanto, considero que a minha memória em relação a detalhes é uma das minhas grandes fraquezas. Às vezes tive que suspeitar da minha memória quanto a certos pormenores nessa visão, e acho que você tem toda a liberdade de fazer o mesmo. Creio que isso se dá com mensagens assim. Apenas as Escrituras é que têm que ser consideradas infalíveis. Oro para que o Espírito Santo o leve à verdade enquanto você estiver lendo este livro, e que separe todo o joio do trigo que porventura esteja presente. Rick Joyner.